Senhor presidente, eu gostaria de comunicar aos paraibanos, especialmente aos sertanejos e aos habitantes do Vale do Piancó, que ontem, sob a coordenação do deputado Benjamin Maranhão, estivemos à bancada da Paraíba, senadores e deputados, numa reunião no Palácio do Planalto com o presidente Temer e também com a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para que, naquele instante, naquele momento, fosse discutido a possibilidade de que o ramal Piancó, que é uma derivação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, fosse apressado o início da sua construção. O ramal Piancó, ele vai trazer grandes benefícios para uma significativa população do sertão da Paraíba, inclusive a cidade de Patos, com aproximadamente 100 mil habitantes, e todos os municípios do Vale do Piancó. Esta obra, orçada atualmente em 500 milhões de reais, apesar do seu valor ser um valor expressivo, mas significa apenas de 7% a 8% do valor total dos investimentos da transposição do Rio São Francisco. É uma obra relativamente barata e beneficiará não só a Paraíba, mas também o estado do Rio Grande do Norte. Ela tem como objetivo fazer um canal a partir do eixo norte, perenizando o rio Piancó. Com a perenização do rio Piancó, nós teremos o abastecimento permanente do maior conjunto de barragens da Paraíba, o conjunto Curemas Mãe d'Água, projetado na época para 1.388.000 milhões de metros cúbicos. O excesso da água do conjunto Curemas Mãe d'Água vai perenizar o rio Piranhas, que ao chegar ao Rio Grande do Norte recebe o nome de Piranha-Sul, e abastecer a barragem Armando Ribeiro, que é a maior do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. Portanto, é uma obra hídrica de grande importância para o estado da Paraíba e de grande importância para o Rio Grande do Norte. Com a conclusão do eixo leste, que está previsto para abril, maio de 2017, nós teremos a solução definitiva da questão hídrica da cidade de Campina Grande, uma cidade que hoje tem quase 450 milhões de habitantes e que está com um serviço de abastecimento precário, já que a barragem de Boqueirão, a barragem Epitácio Pessoa, inaugurada em 1959 por Juscelino Kubitschek, com capacidade para 550 milhões de metros cúbicos, ela tem atualmente em torno de 5% a 6%, e esta quantidade de água, que não chega a 20 milhões de metros cúbicos, já não oferece a qualidade adequada se a barragem estivesse com maior volume d'água. E, além de Campina Grande, vai atender a outros 12 ou 14 municípios da região. Então, é de suma importância a conclusão do eixo leste. Em seguida, teremos a conclusão do eixo norte, cuja transposição vai chegar na cidade de Cajazeiras, iniciando a sua chegada pelo município de São José de Piranhas, abastecendo a barragem de Engenheiro Ávidos, né? E essa por si vai também abastecer a barragem de São Gonçalo, resolvendo, portanto, a questão hídrica no estado da Paraíba, na parte leste, o litoral, e agreste, e
o eixo norte abastecendo o Alto Sertão da Paraíba. Então, era necessário, de fundamental importância, a construção do eixo, ou melhor, o ramal Piancó, que é uma derivação do eixo norte. E aqui temos esta grande notícia para os habitantes do Alto Sertão da Paraíba, do centro do estado da Paraíba e para os habitantes do Vale do Piancó. O governo assumiu o compromisso de antecipar o início destas obras em aproximadamente 180 dias, o que é uma notícia alvissareira, uma notícia muito boa, já que o Vale do Piancó também está sofrendo grande crise hídrica. E aqui, apenas como informativo, o Ministério da Integração Nacional já aprovou a adutora de engate rápido da cidade de Piancó e também da cidade de São José de Piranhas. Portanto, a reunião com o presidente Temer, ele, como sempre, um homem afável, um homem compreensível e preocupado com a crise do Nordeste, que já assola a região com 5 anos consecutivos de seca e entrando agora com a previsão de 2017, sem a gente ter ainda uma certeza se teremos um período invernoso para abastecer as barragens da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Ditas essas palavras, eu agora gostaria de levar ao conhecimento deste plenário de um requerimento que protocolei da Comissão de Assuntos Econômicos. Nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 e 5 da Constituição Federal e dos artigos 90, inciso 2º e 93, segundo do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, para avaliar o fechamento das centenas de agências do Banco do Brasil em diversos estados do país e eventuais medidas saneadoras com os seguintes convidados. Senhor Paulo Rogério Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, e diretores das áreas relacionadas a este assunto do fechamento das agências. Justificação: o anúncio recente pelo Banco do Brasil de fechamento de centenas de agências e redução expressiva de milhares de postos de trabalho constitui assunto de relevância econômica e social. Essa preocupação é mais acentuada para as cidades do interior do país, especialmente no Nordeste brasileiro. O Banco do Brasil é uma das principais entidades da administração indireta federal, que precisa obter lucro por ser uma empresa de economia mista e remunerar os seus acionistas. Mas o lucro tem que ser necessariamente o resultado da eficiência da gestão. A função social do Banco do Brasil é compatível com a sua história na integração social e econômica do Brasil. A sua responsabilidade aumenta na medida em que utiliza o nome do nosso país, ou seja, é o denominado Banco do Brasil. Precisamos discutir o tema com o objetivo de verificar a premência das medidas anunciadas e, porventura, levar à sua reversão. É, portanto, fundamental a realização da audiência proposta quando serão ouvidas as autoridades relacionadas à matéria, que é de interesse público relevante, razão pela qual apresentamos o presente requerimento. Sala das Sessões, senador Raimundo Lira. Senhor presidente, o anúncio por parte do Banco do Brasil com a possibilidade de fechar quase 500 agências bancárias no país deixou o Nordeste brasileiro extremamente preocupado. Por quê? Porque a agência bancária, exemplo da Caixa Econômica Federal, é de fundamental importância nas cidades
pequenas e de porte médio, principalmente no Nordeste brasileiro. Porque essas agências, senhor presidente, elas têm também não só a função econômica, mas a função de integração social da região. Se uma cidade de porte médio, uma cidade pequena, ela não tem uma agência bancária, os seus habitantes precisam se deslocar para outras cidades, muitas vezes com uma distância de 30, 40, 50, 60 quilômetros, para desenvolver as suas atividades econômicas. E como a insegurança do país é muito grande, extremamente grande, é claro que quando um comerciante de uma cidade dessa se desloca no final do expediente ou no começo do expediente comercial para uma agência bancária, para uma cidade próxima, é claro que os assaltantes concluem com absoluta facilidade de que esse comerciante está se dirigindo ou para ir sacar dinheiro ou para ir fazer depósito. Então, a insegurança das pessoas fica muito maior do que ele ter que se deslocar apenas 30, 40, 50, 100 metros dentro da cidade para fazer os seus depósitos ou os seus saques em moeda. Isto faz com que essa insegurança leve a decisão de pequenos e médios comerciantes se deslocarem também, fecharem os seus estabelecimentos nessas cidades e não tendo prestação de serviço do comércio na cidade, a tendência também é parte da população se deslocar e ter que deixar os seus municípios. E nós sabemos que o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele, a exemplo do mundo, ele vive no município. E é importante e fundamental que a política nacional seja voltada para o fortalecimento dos municípios, para conter o deslocamento das populações das pequenas cidades para as grandes cidades. E essas grandes cidades já não oferecem infraestrutura, seja de saúde, né, seja de segurança, e seja de educação, de transporte, de mobilidade urbana. E o que é que vai acontecer? Vai aumentar as favelas, vai aumentar o inchaço das periferias das grandes cidades e cair cada vez mais a qualidade de vida urbana da população brasileira. Então, senhor presidente, é importante que o Senado Federal faça uma mobilização objetiva no sentido de conter esse fechamento dessas agências. É claro que se o Banco do Brasil tem uma agência numa grande cidade e aquela agência é deficitária, porque naquela área urbana, né, no entorno, existem várias agências e aquela agência, portanto, não é lucrativa, o banco, naturalmente, ele pode tomar essa decisão. Mas fechar a agência nas pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro é indiscutivelmente uma decisão contrária ao interesse nacional, contrária à integração nacional, contrária à paz social e econômica do nosso país. E é, portanto, de fundamental importância essa mobilização do Senado Federal. Agora, por outro lado, o Banco do Brasil, sendo uma empresa de economia mista, como eu já falei aqui, ela tem obrigação de dar lucro até para continuar as suas atividades de agente fomentador do desenvolvimento econômico. O banco precisa crescer, o banco precisa ter lucros para ter capacidade de concorrência com a rede bancária privada. Mas como vai ter lucro? Vai ter lucro, como vem tendo, com eficiência, reduzindo o número de diretores, que muitas vezes é absolutamente desnecessário. Foram apenas decisões políticas no aumento dessas diretorias, cargos de confiança e excesso, despesas muitas vezes absolutamente desnecessárias, que aqui não vou alinhavar porque seria necessário uma discussão mais acurada, como faremos na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas é a eficiência
que tem que levar o banco a ser cada vez mais lucrativo, cada vez mais aceito no mercado de ações. E mais, quando um acionista compra um lote de ações do Banco do Brasil, seja elas ordinárias ou nominativas, este investidor ele tem que levar em consideração que o Banco do Brasil é um banco eficiente, é um banco lucrativo, mas é também um banco social. Ele tem que pagar a parcela à sociedade brasileira da sua presença e do uso do nome do Brasil. É, portanto, uma iniciativa que todos nós devemos trabalhar no sentido de fortalecer o Banco do Brasil, mas não deixar que o Banco do Brasil deixe a sua condição de agente social e econômico e de integração nacional do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Agradeço também a atenção dos telespectadores da TV Senado e dos ouvintes da Rádio Senado. Muito obrigado a todos.